Ô, Luiz, já que a gente vai falar de ano de base, parece que a galera acho que a galera tá assistindo a gente aqui, não sei se a galera gosta da gente do Bahia, mas o Bahia acabou de anunciar a contratação do novo treinador do Sub-17. A gente já tinha falado sobre isso aqui, né? Já trouxe uma perspectiva que era o Carlos Laroca, mas o Bahia acabou de anunciar no seu site oficial. Vou trazer aqui para a gente pontuar, já que o próximo tópico é essa situação da base. Vou trazer aqui, ó, novo comando no Sub-17, está aqui. A contratação do Bahia de maneira oficial, né, do treinador Carlos Laroca, né? Acho que é Laroca porque é um R só, então deve ser Carlos Laroca, mas enfim, na primeira coletiva dele, ou depois com a comunicação do Bahia, a gente vê se é Laroca ou se é Laroca, né? É o novo técnico do Sub-17 do Bahia. O Esporte Clube Bahia SAF comunica uma mudança no comando da equipe Sub-17. Carlos Laroca, de 32 anos, é o novo treinador dos Pivetes de Aço. Ele substitui Léo Mendes, que voltará a dirigir a equipe profissional feminina da Ferroviária de São Paulo, onde no passado foi o primeiro brasileiro a ganhar uma taça Libertadores. Carlos Laroca chega do Fortaleza, na equipe cearense. Ele se destacou pelo ótimo trabalho, tanto no desenvolvimento de atletas quanto em resultados, tanto que o treinador deixou o time na liderança do brasileiro da categoria. Com a formação em Educação Física e licença ATFA, Associação dos Treinadores do Futebol Argentino, o novo comandante também acumula conquistas expressivas na base do Fluminense, sendo o treinador com mais títulos internacionais da história da base do clube carioca. Carlos Laroca se apresenta nesta sexta-feira, né? Quando já comandará o primeiro treino de ouro na sequência da temporada. O primeiro desafio será contra o Flamengo, pouca coisa, na terça-feira, às 15 horas, no CT Varisto de Macedo. O Bahia aproveita para agradecer ao técnico Léo Mendes pela dedicação, pelos títulos conquistados e pela paixão demonstrada no desenvolvimento dos Pivetes de Aço. O tricolor deseja boa sorte em seu próximo desafio profissional, portanto, de maneira oficial, o Bahia fazendo aí essa dança das cadeiras no Sub-17. O Bahia perde o Léo Mendes, né, que era um treinador que era muito querido, né, pelo que eu sei internamente, era um cara, a própria nota fala isso, né, o Bahia agradece a paixão pelo que ele trabalhava com os Pivetes de Aço e tudo mais, e traz aí o Carlos Laroca. O Léo Mendes ele recebeu uma proposta para voltar a ser treinador profissional, só que do time feminino da Ferroviária, que vai disputar a Libertadores. Ele já foi treinador, né, do time feminino, já conquistou lá a Libertadores com elas, com as mulheres lá da Ferroviária, e agora ele sai novamente, né, deixa o Bahia, e o Bahia rapidamente se movimenta, e aí, Luiz, traz simplesmente o técnico líder do Campeonato Brasileiro Sub-17, com a equipe do Fortaleza. Acho que é um tópico interessante para a gente entrar no assunto que eu quero abordar, que é o assunto base, né? Sub-17, Sub-20, de fato, a tabela, né, a campanha dessas duas categorias em termos de números, resultados, não está positiva nesse momento, não dá para a gente tapar o sol com a peneira em relação a resultados. Os fatos estão postos aí, né? As duas equipes de fato não têm desempenhado tão bem em termos de números e resultados. Mas eu queria que você trouxesse uma avaliação, né? O que é que você pensa em relação à base, já também levando em consideração essa chegada do Carlos Laroca, que é o novo treinador do Sub-17 do Bahia, com o currículo ali, já passou pro Fluminense, né? Um treinador histórico da base do Fluminense, o cara também que levou Fortaleza aí nos últimos anos aí a bons trabalhos na divisão de base. Eu queria que você fizesse uma avaliação geral, e é uma pergunta, inclusive, do nosso membro aqui, Alexandre Carmo, né? Ele botou aqui, Oleiro, vamos falar do fiasco do Sub-20 nesses 2 anos de City Futebol Group. Dá para chamar de fiasco? Como é que você avalia essa questão da base, que, querendo ou não, é o futuro, né? É o nosso futuro do clube. Vamos lá, por partes, então, de novo. Primeiro, assim, minha opinião pessoal, base e resultado assim, só anda em consequência de trabalho de base e não como objetivo de. O Bahia não tem que estar atrás de título de base, não é esse o objetivo. O Bahia tem que estar atrás de formação de jogadores, o Bahia tem que estar atrás de oferecer a esses jogadores o melhor nível de competição possível. Né? A gente, lembrando, boa parte dos jogadores do Sub-17 tem idade assim, recém-saídos do Sub-15, boa parte do elenco. Boa parte do elenco Sub-20 são jogadores que recém saíram ou ainda têm idade Sub-17. Então, isso faz diferença na hora que você vai competir, mostrar o resultado dentro de uma competição. Só que, ao mesmo tempo, você oferece a esses jogadores um ambiente melhor de evolução. Você vai encontrar jogadores mais fortes, jogadores mais qualidade técnica, e você vai conseguir evoluir com
uma naturalidade melhor. Eu acho que os títulos da base do Bahia vão acontecer, de relevância nacional, vão acontecer com o tempo. Tá? Eu acho assim, com o tempo do trabalho. É um trabalho que, inclusive, a gente tem que lembrar que ele não é um trabalho é, que está fechado a formação de jogadores dentro do clube, mas que também foi ampliado nesse sentido, com outras categorias inferiores ainda, né? Que jogam ali torneios não oficiais, né? E, e futebol não necessariamente de 11 em campo, né? Mas essas categorias existem. Tem a captação desses jogadores mais jovens estão cada vez maior, cada vez mais chegam atletas ao Bahia por conta desse tipo de captação, mas que o Bahia também desenvolve captação em idade. Falando instante aqui da contratação do Luciano, né? Que é um jogador já de quase 20 anos. Né? Vê agora o Guilherme também, do Grêmio. Do Bahia contratou Grêmio. o Chaves em 2023 com idade ainda para jogar, por exemplo, no Sub-20. Então, assim, tem uma série são prateleiras que o Bahia não costumava atacar em termos de captação com investimento, por exemplo, com investimento alto. Né? O Bahia chegou até a fazer isso, mas numa prateleira acima do Sub-23, quando tinha uma equipe Sub-23, e a gente viu como esse trabalho deu certo. Gabriel Xavier, fruto desse trabalho, Ignácio, que está hoje no Fluminense, foi fruto desse trabalho, Ranielli, me ajude aí, mas tem vários outros, né, que estavam Tem. naquele projeto Sub-23 do Bahia e que estouraram como jogadores para fora. O Flávio também próprio, chegou na época como né, sub-23 e Flávio, depois exatamente. virou. O início do desenvolvimento de Matheus Bahia, né? Então, você tem uma série de outros jogadores que houve esse mini investimento, só que esse investimento agora está ampliado. O Bahia está trazendo esses jogadores, assinando contratos. Os jogadores de 16 anos do Bahia, que passam a poder fazer contratos profissionais, já estão fazendo seus contratos profissionais. E não era ali uma coisa tão marcante nas administrações pré-SAF. Né? Então, isso é importante, mas, resumindo minha opinião, eu não me importo mesmo com o resultado da divisão de resultado em campeonatos da divisão de base. Eles vão aparecer naturalmente. Eu me importo com a formação de atletas, e aí vem a segunda parte do comentário, que essa formação de atletas, ela, segundo até promessa do próprio Fernando Soriano, ela vai dar retorno esportivo primeiro para o clube, para depois dar retorno financeiro para o grupo. Então, esses atletas vão estar sendo formados para comporem, fazendo a composição do time principal, nem sempre como titulares, mas são esses, talvez os primeiros reservas, né? Ou reserva do reserva, com várias situações a gente coloca, ou em jogos que não valem muita coisa, poderem dar um descanso ao elenco principal. Né? Esse tipo de coisa, estou preocupado, sim. Né? Eu acho que o Bahia já podia aproveitar melhor alguns desses jogadores da equipe principal, né? Sobretudo olhando a Juan Pablo, tá? Olhando o Jota, olhando o Sidney. Né? Acho que tinha jogadores que podiam estar com uma rodagem maior no elenco principal. Sobretudo o Juan Pablo. O Juan Pablo, acho assim, é um jogador que, a partir do momento que ele começar a jogar, ele vai desenvolver muito, muito. Porque ele tem valência que poucos jogadores no país, para a posição onde ele joga, para a idade que ele tem. Poucos jogadores da altura e da força dele têm a velocidade que ele tem a capacidade e a coragem que ele tem, por exemplo, de atacar o adversário. E é um jogador que se mostra assim, cada vez que você bota mais ele para jogar, ele se mostra mais inteligente, que se encaixa dentro de uma maneira de jogar. É um jogador ainda inconsistente, tá? É um jogador que ainda tem muito a crescer, mas podia estar melhor aproveitado. Mas resumindo, a formação de jogadores no Bahia é para aproveitamento dentro do elenco principal e depois para ser, se possível, negociado, fazendo um retorno desse investimento, né, para os acionistas do Bahia, etc., mas até para o orçamento geral do próprio clube, poder andar com as próprias pernas. Né? Inclusive, assim, você deve ter acompanhado e comentou, eu vi aqui, na verdade, você acompanhou e comentou a entrevista do Raul Agui, e o Raul Agui falou, ó, vamos chegar aos 400 milhões com facilidade esse ano, e eu não estou contando aí com
as vendas que o Bahia fez. E as vendas que o Bahia fez não foi nenhum jogador de base. Tá? São vendas de atletas que vieram com alguns com idade baixa, como o Biel, por exemplo, né? Mas outros jogadores que não se encaixam nesse perfil, mas como é Everaldo, etc., mas que vendas foram feitas. Né? Então, quando isso começar a crescer, o Bahia vai ter chance de chegar mais próximo ainda de equipes que têm muito no seu orçamento, coisas que o Bahia não vai conseguir atingir nem no médio prazo, né? Que é receita de televisão, né? Retorno de televisão, quantidade de número de sócios pagando um valor muito alto, né? Como o Flamengo, Palmeiras conseguem ter, né? E o Bahia não consegue atingir esse patamar. Eu travei aí. Mas travou a imagem, mas o áudio tá saindo O normal. áudio segue, pronto. Aí, voltou. Mas Voltou é tudo isso. agora. Então, finalizando esse assunto, acho que o desempenho do Sub-17, do Sub-20, são desempenhos satisfatórios, tá? Em termos de competitividade em campeonatos, não me importo com os resultados, apenas para mim são satisfatórios, mas o que eu estou de olho mesmo é na formação de jogadores. E o projeto do Bahia para a formação de jogadores, e quem quiser acompanhar desculpe, viu, Leiro? A entrevista do coordenador de gestão de base do Bahia já está disponível no YouTube para todos, né? É muito Marcelo interessante Teixeira, ver, né? é isso, Marcelo. É muito interessante você entender todo esse processo de formação e os objetivos que eles têm. Perfeito. Tem uma discordância aqui do próprio Carmo que ele fala o seguinte: eu discordo de Teles, títulos de base tem que ser objetivo. Como criar mentalidade vencedora se não ganha títulos da base? E o Fabrício Bispo complementou também, dizendo: a questão do sub-20 é que esses jogadores nem são da gestão City. Todos falam que a nossa grande geração da base é o sub-17. E aí, Teles, faça a sua tréplica em relação ao Carmo e esse comentário do Fabrício para a gente arrematar esse assunto. O Bispo está totalmente correto. A grande maioria dos jogadores sub-20 não é da gestão City. A grande maioria assim, é esmagadora. A do 17 já tem vários, né? E a mentalidade vencedora ela se constrói de várias maneiras, tá? O mais importante para mim, inclusive para o time profissional, eu falo muito isso assim, é a mentalidade competitiva. Você tem que saber e ser competitivo em tudo que você faz. E isso vai do treino ao jogo, tá? Títulos é bacana, sabe? Mas assim, o que eu me importo mesmo com o Bahia jogando, por exemplo, é o Bahia ser guerreiro, ser competitivo, jogar o jogo focado e a sério, representando e respeitando o torcedor. São essas coisas que eu quero que a divisão de base desenvolva, por exemplo. Não necessariamente os títulos são consequências, os títulos vão chegar. Tá? Os títulos vão chegar como consequência disso. E o Bahia hoje tem uma dificuldade de chegar a esses títulos, né, nacionalmente, porque o Bahia antecipou a chegada desses atletas à idade superior. Como eu disse, né? Jogadores sub-15 jogam sub-17, né, os jogadores que acabaram de ser sub-15. O time sub-20 é formado por jogadores sub-17. Então, isso, na hora que você vai comparar com vários outros times, sobretudo aqueles times de meio de tabela que não são favoritos, isso pesa muito, porque esses times vão ter uma competitividade melhor para aquele torneio. Então, isso vai acontecer com o tempo, velho. Assim, eu não me importo nesse sentido. E a mentalidade vencedora ela é construída mais em cima da competitividade do que da sede por títulos. Show. Monique pergunta sobre. Ela falou na verdade que conversas de bastidores dizem que Ron Pablo está na geladeira, entre aspas, por questões comportamentais. Sabem ser verídico? Não tenho essa informação. Não faço ideia. Eu procurei saber há muito tempo, tá? Porque esse papo sobre o Ron Pablo acontece não é de hoje, né? E não é o retorno que eu tenho internamente, não, tá? Internamente não tem nada a ver, não há uma geladeira, na verdade, sim. O Rogério Ceni, ele talvez o grupo, eu não sei exatamente, não tem tentado não queimar etapas para esses jogadores, né? Para esses jogadores de base. O que eu acho que alguns jogadores precisam de fato queimar etapas para ter um desenvolvimento dentro do que já é potencial deles. Porque não existe a fórmula de bolo, né? Não tem como saber se o jogador vai desempenhar ou não. Então vai ter que ir colocando aos pouquinhos mesmo e tal.
Porque tem jogador que, quando você queima etapa, é um problema, o cara não consegue assimilar essa mudança de patamar. Mas tem jogador que, quando há a mudança de patamar, quando tem essa quebra de etapa, o jogador corresponde também. Né? E aí é que faz a diferença de um cara extra classe e de um cara que pode ajudar, ou de um cara que é útil. Então, realmente não existe uma receita de bolo, né? É difícil a gente falar, eu acho, um pouco, Luiz, porque como o Bahia não abre muitos treinos, né? A gente não tem essa facilidade de ver o dia a dia, a gente fica um pouco de mãos atadas sem poder comentar mais a fundo. E a gente tem que ficar dependendo de algumas informações de bastidores, que vem aqui, vem ali e tal. Mas a gente não vê o dia a dia. Eu não tenho como chegar aqui e falar, ó, gente, o Juan Pablo tá comendo a bola, todo o treino que eu vejo do Bahia, ele tá fazendo gol, tá acabando com o treino, porque eu não tô no dia a dia. Então, um pouco até pra gente, um pouco mais complicado de trazer essa noção do dia a dia, de como é que tá o desenvolvimento dele, né? Porque apesar de ter algumas restrições ao trabalho do Carpini, eu gosto muito de uma frase que ele falou em uma das coletivas dele, porque eu sou um fã de coletiva de treinador de futebol, tá? Não sei se eu já falei isso aqui, mas eu assisto de vários treinadores, de várias coletivas, às vezes não é jogo do Bahia, tem nada a ver com o Bahia, eu pego, assisto um abraço, inclusive, pro meu amigo Léo Santiago, canto rubro-negro, quando ele faz a coletiva lá, o react, o comentado da coletiva do Carpini, eu sempre assisto, mesmo sendo do rival, né? E uma dessas coletivas, o Carpini tem uma frase que me marcou muito, né? É que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: treino escala, jogo mantém. Né? Então, assim, de fato, a gente não vê o dia a dia. Eu não sei exatamente como é que tá o dia a dia para dizer que ele tá treinando bem ao ponto de ser escalado. E aí é aquela história, né? Beleza, você pode ser um leão de treino, você pode ser escalado pelo treino, mas se você chegar no jogo e não corresponder, você não vai ser mantido. Então, essa frase do treino, escala e jogo mantém, para mim, foi uma das frases mais marcantes que o Carpini falou aí nas últimas coletivas dele. Uma das coletivas que ele citou aí, e isso me marcou muito. É isso, né? E acho que também tem a situação de planejamento. Então, assim, dar minutagem a esses jogadores, e aí, voltando ao assunto do Juan Pablo, está muito ligado a um planejamento de desenvolvimento desses atletas. Então, assim, o que é que eu acho? Assim? Hoje, o Bahia não tem no elenco um jogador como o Juan Pablo, como ferramenta para o treinador, não tem nos seus profissionais, ou não divisão de base, um jogador como ele. E em diversos momentos de vários jogos, o Bahia precisa de um jogador como ele. Ele está longe, para mim, ainda de ser titular. Eu acho que ele se precipita demais em algumas de suas decisões. Tá? É um jogador muito jovem, então sentiria muito cedo, por exemplo, o jogo. É um jogador que ainda faz a composição defensiva de uma maneira pouco madura, vamos colocar assim. Você vê, sempre quando ele entra, o Rogério sempre está falando com ele. Contudo, assim, ele precisa entrar mais, jogar mais jogos, jogar mais 15 minutos nos finais de jogo sempre, porque dá essa correria, ele ajuda muito no jogo aéreo, né, no jogo de força, de poder segurar a bola. Ah, né, e é um jogador de força do lado de campo que o Bahia não tem mais. Desde a saída de Ratão, o Bahia não tem mais. Né? E capaz de entrar na área e decidir, como ele já mostrou. Né? Então, assim, nesse sentido, acho que poderia ser aproveitado de uma maneira melhor.